Olá, eu sou Ana Paula Lopes Marques, professora do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora da Liga de Bovinos, Libovis, um grupo de estudos dedicado à valorização da bovinocultura. E hoje nós vamos a mais um papo de ruminante, em que o assunto é deficiência de energia e proteína nos nossos amigos ruminantes. Olhem bem essas duas imagens e pensem: o nosso rebanho é, em sua grande maioria, criado a pasto. Quem nunca ouviu falar no famoso boi verde? Muitas propriedades hoje já investem em sistemas modernos e eficientes de confinamento, mas ainda somos conhecidos pelo nosso boi ser criado a pasto. E os nossos pastos? O que você pensa quando você olha essas duas imagens? Olha o pasto, olha a forragem, olha os animais que estão nesses pastos. Posso dizer que a produção de um animal depende só da genética? Ou, por melhor genética, a produção da imagem de cima pode ser igual à da imagem de baixo? O manejo dessas pastagens pode ser feito de maneira semelhante? O que me diz? Pare um pouco e pense. Pensou? O princípio básico e universal de qualquer sistema de produção animal é a obtenção do equilíbrio entre o suprimento e demanda por alimentos. O pasto deve estar devidamente inserido no sistema de produção como um dos principais fatores produtivos. Porém, um sistema de produção é muito mais complexo e dinâmico do que se possa parecer. Existem diversos fatores fazendo parte desse sistema que interagem entre si, tais como solo, planta, clima, animais e o próprio homem. Observem agora essa imagem de cima. Vemos um pasto bem manejado, bem formado, com uma forragem verde e que provavelmente tem atendido à demanda desses animais. Já na imagem de baixo, observamos uma vaca magra, com alterações na pelagem, buscando um pouquinho de pasto, a cabeça baixa aqui, no meio de toda essa planta invasora. Então, vamos falar sobre a produção de forragem nos nossos pastos? Olhem a produção de capim ao longo do ano e observem essa linha vermelha. Essa linha vermelha é a demanda dos animais em relação à produção de forragem nos pastos. Para uma alta produção animal em pastagens, 3 condições básicas devem ser atendidas. A primeira é que deve ser produzida uma grande quantidade de forragem de bom valor nutritivo, cuja distribuição estacional deva coincidir com as exigências nutricionais dos animais. Um segundo fator é que a grande produção dessa forragem deve ser pastada pelos animais. Isso nós damos o nome de consumo. E por último, a eficiência de conversão dos animais deve ser elevada. Ou seja, o que ele come de capim, ele deve produzir em leite ou peso. E aí que está o maior problema. A primeira condição, em que a forragem deve ser produzida em quantidade para atender a demanda e qualidade, normalmente não é atingida. Quando nós observamos a estacionalidade da nossa produção, nós vemos que de setembro a março, na nossa região, na estação das chuvas, são as águas de março fechando o verão. Nós temos uma grande produção de quantidade e qualidade de forragem, porque o crescimento está intenso. Cerca de 70% da forragem cresce na época das chuvas. E quando nós observamos de março à frente,
na época que nós consideramos a época da seca, essa forragem, devido a pouca chuva e pouca incidência solar, ela tem uma queda muito grande no seu crescimento e na sua qualidade, o que leva a uma deficiência de comida para os rebanhos criados exclusivamente a pasto e sem manejo adequado. E aí nós observamos, os dois extremos. Um animal que em alguma época do ano tem a sua demanda corretamente atendida, produzindo leite e ganhando peso, e no outro extremo, animais magros com a produção prejudicada. E aqui, extremo mesmo, estiagem, Nordeste. E não é só a quantidade. A qualidade da forragem também é alterada à medida que ela amadurece, e isso ocorre ao longo das estações do ano. A planta ela pode ser basicamente dividida em 3 estágios durante o seu crescimento. O estágio vegetativo é onde o crescimento está acelerado, acontece o alongamento das hastes e nesse momento a planta ela tem altos teores de água, celulose e hemicelulose, que são os polissacarídeos, os carboidratos digeríveis utilizados como fonte de energia pelos ruminantes e também pela sua microbiota ruminal. E é nesse momento que a planta também tem pouca lignina, que é o componente não carboidrato da parede celular, considerado indigestível e também inibidor da digestibilidade. Nessa fase, a planta atinge o seu estado ótimo em quantidade e qualidade. O segundo estágio é o reprodutivo, onde ocorre a inflorescência e o início do amadurecimento. A planta tem boa quantidade, porém a sua qualidade, a produção de lignina, a quantidade de lignina, ela começa a aumentar. E por fim, a senescência, onde ocorre a produção de sementes. Toda vez que a planta entra em senescência, que é o processo de envelhecimento, toda a proteína vai para a semente vindo das folhas. Outro elemento mobilizado das folhas para as sementes é o fósforo, mineral necessário para que a semente germine, originando uma nova planta. Então, observe, tanto a proteína quanto o fósforo se movem das folhas para as sementes no estado de senescência. Deixa aqui minha pergunta. A maioria dos alimentos concentrados oferecidos aos ruminantes tem o que na sua composição? Fica a pergunta. E aqui comparamos a quantidade com a qualidade desse vegetal. Como podemos ver, as fases finais do estágio vegetativo são ideais, pois o grande problema da inflorescência e da senescência é o excesso de lignina com redução considerável dos teores de celulose e hemicelulose. Isso quando eu penso na qualidade. E a quantidade também se reduz bastante. Um animal que come esse capim mais seco, ele tende a comer mais, ficar mais tempo esse capim a ser digerido no seu sistema digestivo, o que aumenta a taxa de passagem e diminui a quantidade de material com qualidade que esse animal vai comer. Então, conhecendo as fases da planta, é fundamental adotar práticas de manejo adequadas, pois fatores ambientais como água, radiação solar e temperatura determinam o quanto a planta se desenvolverá e o quanto irá produzir para atender à demanda dos animais. A esse processo de grande variação de quantidade e qualidade dos pastos, damos o nome de estacionalidade da produção forrageira. Os rebanhos criados apenas a pasto, sem manejo adequado,
Sem conservação de forragem excedente oriunda do período das chuvas, rebanhos sem suplementação de alimentos concentrados energéticos sofrem todo ano o efeito dessa estacionalidade e entram no que nós chamamos de efeito sanfona. Nas chuvas, quando esse capim tem boa energia, ele atende à demanda, ele produz um animal com boa carcaça, um animal com boa produção de leite. Porém, quando chega a época da estiagem, a época das secas, esse animal ele tende a emagrecer. Isso faz com que o pecuarista leve muito mais tempo para vender o seu animal, pois ele irá demorar mais tempo para ganhar peso. A produção de leite segue o mesmo princípio. Os animais melhoram a sua produção na época das águas e reduzem a produção na época das secas, sem contar o quê? Os anestros nutricionais, que implicam diretamente na reprodução e indiretamente na produção desses animais. Então, se a gente for pensar, né? A desnutrição, subnutrição, falta de aporte. É multifatorial. A origem vai desde o manejo dos pastos a uma falha no planejamento na produção de acordo com a época do ano, uma falta de conhecimento nos processos de conservação de forragens e falhas de suplementações. Na desnutrição, o que nós mais vemos é a fome, mas outras alterações podem estar envolvidas. Vocês acham que um bezerro com anemia intensa por tristeza parasitária ou um outro bezerro com verminose irá aproveitar os nutrientes da mesma maneira que um animal saudável? Provavelmente não. Então, causas que gerem falhas no aproveitamento também podem estar envolvidas na desnutrição. Quando nós pensamos em categorias, é bem reconhecido que animais em crescimento ou animais em produção, ganhando peso ou produzindo leite ou em gestação, têm maiores necessidades. Portanto, seus aportes alimentares devem ser de acordo com a sua categoria. Quanto mais demanda, mais esse animal deve ter alimento. Se a gente for pensar nos nutrientes de uma maneira geral, a água é sempre o elemento mais importante. Quanto que uma vaca bebe de água por dia? Você consegue responder? Não sei. Vai pesquisar. Quantas fontes de água tem a propriedade? Quanto de água se usa para todas as funções de uma fazenda? A quantidade e a qualidade de água são importantes? Lógico. Logo em seguida vem a energia, o nutriente mais limitante para a produção dos ruminantes, presente em 100% dos processos para a sobrevivência e para a produção. A proteína, em seguida, ela geralmente é a microbiana, sintetizada no rumen, fonte majoritária de aminoácidos absorvíveis no intestino delgado. A proteína microbiana é a proteína nas bactérias, protozoários e fungos que passam do rumen para o intestino junto com o bolo alimentar e é dependente da disponibilidade de carboidratos e do nitrogênio para os micro-organismos presentes nos alimentos. Então, se não tiver energia, se não tiver nitrogênio, a proteína microbiana ela não é formada. E quando a gente pensa na parte de energia, um aspecto muito importante no metabolismo de ácidos graxos no rumen é que ele não contribui para o crescimento de proteína microbiana. Dessa forma, deve-se considerar isso para adequação entre energia e proteína. Apesar de não fornecerem energia para a síntese de proteína microbiana, há síntese e incorporação de ácidos graxos pela microbiota ruminal e até 17% da gordura que passa para o duodeno pode ser de origem microbiana. O fornecimento de lipídios aos ruminantes teria efeito semelhante aos ionóforos se esses lipídios eles fossem oferecidos em quantidades corretas para animais de alta produção.
Ou seja, os estudos comprovam que há benefícios, mesmo entendendo que forragens de boa qualidade podem suprir a demanda desses animais. E quando a gente pensa, né, ruminantes são o quê? Herbívoros. Não adianta correr disso. Vão utilizar as forragens e os grãos como fonte de energia. Para tudo. Olhem isso agora. Presente do professor Luciano Alonso, do Departamento de Anatomia Animal e Humana do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, daqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Luciano desenhou no quadro negro a digestão desses carboidratos dentro do rumen. Então, vamos lá, ó, rapidinho que a gente entra em detalhe depois. O animal ingere o pasto e essa fibra, esse capim, ele vai ser trabalhado pelos micro-organismos do rumen. Essa fibra, ela vai produzir energia para a microbiota, vai produzir gases, né? Esse processo de fermentação microbiana vai produzir gases como o metano e o dióxido de carbono e vai produzir também os ácidos graxos voláteis, que são a principal fonte de energia dos ruminantes. Então, os mais importantes, o butirato, que fica na parede do rumen, principalmente fazendo com que haja desenvolvimento das papilas, o acetato, que vai para a glândula mamária responsável pela gordura do leite, e o propionato, que atravessa a parede ruminal, vai para o fígado, entra no processo de gliconeogênese, produzindo a glicose. Essa glicose como fonte de energia do sistema nervoso central, fonte de energia como um todo, mas principalmente responsável aqui pela lactose, ou seja, pela produção de leite. Então, prestem atenção nisso. Propionato, parede fígado, lactose, glicose e lactose. Acetato, parede glândula mamária, vai formar a gordura do leite. E aqui, estratificação do rumen, né? E todo o processo que a gente vai falar mais à frente, em outro papo de ruminante. Então, quando todo esse processo é dificultado pela sazonalidade do capim, ocorre a fome ou a subnutrição, ou a desnutrição, que seria o mais grave. E quais os sinais clínicos? Fácil, né, gente? Imagina que a gente tem vários níveis de subnutrição a desnutrição. Nessa imagem, nós vemos animais de baixíssimo score de condição corporal, sem gordura subcutânea, aparência muito debilitada, e são casos extremos de animais de regiões em que tem grandes períodos de estiagem de chuva, como no Nordeste, por exemplo. Já aqui foi uma reportagem sobre a influência do fenômeno climático El Niño sobre o regime de chuvas do Pará, que prolongou a estiagem e comprometeu a engorda dos animais que estavam a pasto. Os animais também têm baixo score de condição corporal, mas não tão extremos como na foto anterior. Uma alteração climática foi a causa dessa entre-safra. Então, a influência do homem, a influência do clima, aí mostrando sua força, né, para os fenômenos de subnutrição ou desnutrição. Já nessa imagem, nós vemos animais ainda de condição de score corporal razoável no início da estação seca. Após terem pastagens abundantes, podemos observar que a forragem atrás dos animais já ainda está de quantidade e qualidade razoável, porém, né, esses animais eles vão entrar no efeito sanfona, perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso, ganhando peso. E aqui um pasto, né, uma imagem de um pasto em Paracambi, aqui do lado de Seropédica, estado do Rio de Janeiro, no período da seca. O que vocês observam?
1, 2, 3, 4, 5. Passando o tempo, a gente observa o quê? Forragem não tem, né? Praticamente a gente não vê forragem. O que nós vemos é o famoso capim rabo de burro, que é uma planta invasora, difícil de ser controlada, né? E é o mesmo capim da foto lá do início, quando nós estávamos comparando aquela pastagem bem formada com aquela vaca magra de cabeça baixa no meio da planta invasora. Então, Andropogon aí bicornis, né, na nossa região conhecido como rabo de burro, planta invasora, péssima, né, para produção e que destrói pasto. E ela vem, inclusive, da falha de manejo desses pastos. Então, os sinais clínicos, eles variam bastante de acordo com a deficiência, de acordo com essa demanda não ser atendida, mas normalmente existem, né, uma ampla variedade de situações que envolvem gravidades maiores ou não. Mas o que a gente vê é animais que emagrecem e que têm queda da produção. Animais de aparência debilitada, né, com poucos músculos, reduzida gordura ou nenhuma gordura subcutânea, alterações em pelos e pele, lembrando que a nutrição, principalmente a energia, é um fator importantíssimo para o sistema imunológico. Os jovens, eles podem apresentar achinelamento, acredita-se que pela falha do aporte proteico nos ligamentos, e a reprodução de uma maneira geral afetada. Daí o nosso anestro nutricional, quando o animal ele não come a quantidade suficiente para manter a sua demanda reprodutiva. E tem esse trabalho, né, que foi feito aqui no Brasil sobre a desnutrição, o desafio secular à nutrição infantil, foi feito em crianças, mas explica bem os fatores relacionados à fome, relacionados à falta do aporte de energia, à falta do aporte de proteína. Aconselho a lerem esse trabalho, né? E aqui mostra como que os sistemas eles são atingidos à medida que as demandas nutricionais por energia e proteína não são atendidas. Extrapolando para os nossos bezerros, né? Os animais, os seres humanos e os seres não humanos, eles crescem com essas diversas alterações. Depois leem o trabalho, deem uma paradinha e observem esses sintomas, esses sinais clínicos bem evidentes. E o que a gente faz? Quando a gente tem uma sazonalidade, quando a gente tem pastos que não ficam o ano inteiro para atender a demanda? Pense, o que nós podemos fazer para atender a demanda dos rebanhos o ano inteiro? Essas respostas, elas são as chaves para uma produção de qualidade. E deixo as perguntas. Estudem, se concentrem, ruminem bastante o assunto e, se gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Logo teremos mais.